Agora, falando rapidinho também do jogo, né? Que essa desgraça desse árbitro colombiano nem me deixou falar direito do jogo. Um Flamengo avassalador no começo, um Flamengo que merece muitos elogios no primeiro tempo. Agora, um Flamengo que de novo cai no segundo tempo e um Flamengo, Raizinho, que mais uma vez desperdiça chances. Eu concordo. O Flamengo falhou em perder muitos gols, falhou. O Flamengo caiu no segundo tempo, caiu. Mas eu discordo quando falam, não pode reclamar da arbitragem porque podia ter decidido. Pode sim, porque poderia ter ido decidido mesmo perdendo gol. Então, o árbitro foi crucial, mas o Flamengo fez um primeiro tempo impecável e caiu muito no segundo tempo, perdendo chances, né, Raí? Eu acho que são duas coisas, né? O Flamengo, de fato, produziu muito, foram 16 finalizações, 6 defesas do goleiro do Estudiantes, pelo menos 5 grandes chances criadas pelo Flamengo, uma produção muito boa. O Flamengo, no primeiro tempo, dominou completamente o jogo e em vários aspectos que o Flamengo habitualmente tem dominado seus adversários. Alta posse, volume no campo de ataque, as transições de defesa, as transições de ataque, bola parada muito boa, solidez defensiva sendo muito pouco para o adversário. Então, nesses moldes, ao longo do primeiro tempo, o Flamengo produziu muito. Abriu 2-0, poderia ter feito mais gols e aí no segundo tempo, de fato, tem um pouco de queda de rendimento, uma queda física. Eu acho que é natural, a gente está no 9º mês da temporada e esses times, como o Flamengo, por exemplo, tá jogando ali desde janeiro, meio de janeiro mais ou menos, sem folga. O Flamengo jogou a Copa do Mundo de Clubes, por exemplo. Hoje, se não me falha a memória, foi o jogo 54 do Flamengo na temporada e ainda tem um turno inteiro de Campeonato Brasileiro pela frente, mais os jogos aí da Copa Libertadores. Acabou caindo muito cedo na Copa do Brasil, mas é um time que tem aí já mais de 50 jogos e tem pelo menos mais uns 18 para fazer aí na temporada. O Flamengo vai ultrapassar os 70 jogos na temporada 2025. E sem parar, né? Sem poder rodar muito o time, porque é decisão, quarta, domingo. Copa do Brasil, gente. Abriu mão da Copa do Brasil, Raí. Essa justificativa não cola mais, desculpa. E não estou falando de você, estou falando de qualquer um do Flamengo que venha a público e dizer que o problema pode ser a intensidade, o ritmo, muitos jogos. O Flamengo abriu mão, decidiu jogar para escanteio, entregar para o Atlético Mineiro, que é infinitamente inferior ao Flamengo, a Copa do Brasil. Então agora é brasileiro e Libertadores, Libertadores e brasileiro. Não tem como mais falar que o time está cansado, o time está esgotado, o problema é a rotação. O Flamengo tem um banco de luxo, tem um elenco que custa 50 milhões de reais por mês, isso para mim não cola mais. Tem uma série de justificativas que podem dar, inclusive especificamente no jogo de hoje. Mas acho que desnecessariamente o Flamengo flertou e está flertando com o risco, porque era para ter matado esse confronto hoje. Na Argentina, tomara que não. Tudo pode acontecer. Agora, ritmo de jogos, intensidade de jogos, quantidade de jogos, a Copa do Brasil foi jogada de lado justamente pensando nisso, Raí. Eu vejo um pouco diferente, Viga, até porque se a gente olhar para aqueles jogos do Atlético Mineiro, o Flamengo usou 4 reservas, né? No primeiro jogo, até abri aqui, Everton Araújo, Alan, Matheus Gonçalves e o Vina, 4 reservas. O restante, titulares. Rossi titular, Léo Ortiz e Léo Pereira titulares, o Varela hoje titular de novo, Luiz Araújo é titular, o Plata titular, Pedro hoje foi titular. Então era um time com 4 reservas naquele jogo, o de ida, que o Flamengo acabou derrotado. Na volta... Mas não tem mais a Copa do Brasil, Raí. Tudo bem, mas é que você disse que o Flamengo rifou a Copa do Brasil. Não tem que se preparar para a Copa do Brasil. Não tem que viajar para a Copa do Brasil. Tudo bem. Não tem que se desgastar mentalmente para a Copa do Brasil. Então são 2 competições. O Flamengo, eu venho dizendo isso aqui há muito tempo, o Flamengo criou uma obrigação para ele próprio. Que obrigação foi essa? Ao abrir mão da Copa do Brasil, vai ter que chegar no mínimo na final da Libertadores e ganhar o Campeonato Brasileiro, porque na cabeça do torcedor, qualquer coisa diferente disso vai ser um insucesso ou quase fracasso, aí. Eu só discordo desse ponto que o Flamengo abriu mão da Copa do Brasil. Ele mesclou alguns jogadores. Ele usou 4 reservas no jogo da ida e 4 no jogo da volta. O jogo da volta... Matheus Gonçalves, Raí. Então, 4 jogadores, mas trocar 4 é abrir mão totalmente de uma competição, trocar 4 jogadores. Jogou com Everton Araújo, Matheus Gonçalves e jogou ainda com Alan no meio de campo. Ou seja, jogou para não ganhar aquela partida. Mas... foi uma opção que o Felipe Luiz fez. No jogo de volta, precisou jogar com o time titular para ver se conseguia reverter, pelo menos para sair com hombridade e com honradez da competição. Essa desculpa para mim não cola mais.
Eu vejo diferente. Eu acho que o Flamengo não rifou a Copa do Brasil. Não era a prioridade, isso é fato, aí eu concordo. Mas ele usou 4 reservas em um jogo e 4 no outro. Ele usou ali alguns jogadores que habitualmente jogam. Você falou do Everton Araújo, por exemplo. Nos jogos contra o Atlético Mineiro, o Flamengo não tinha o Pulgar, que estava machucado desde a Copa do Mundo de Clubes, né? Ele não regressou. Então o Everton Araújo estava jogando até jogos do Campeonato Brasileiro em alguns momentos, né? Então eu discordo um pouco dessa tese. Meio de campo com Everton Araújo. E o Jorginho. E Matheus Gonçalves não vai ganhar e não ganhou de ninguém. É muita limitação, é muita restrição. Um já foi embora, o outro é a 5ª opção do banco de reservas e o único que consegue sobreviver é o Alan, que até jogou bem. Hoje jogou bem contra o Juventude também. No segundo jogo, o Everton Araújo jogou ao lado do Jorginho e o Flamengo ganhou o jogo em BH. E empurrou o jogo para os pênaltis, com um gol até do Cebolinha, né, que é um jogador também que atua menos. Mas, como eu disse, foram 4 reservas no primeiro jogo e 4 no segundo. Eu repito, não acho que o Flamengo rifou a Copa do Brasil. Não era a prioridade. Beleza, ok, isso é fato. Mas está no montante aí de jogos que o time fez na temporada. O Jorginho, por exemplo, nesse momento ele está com uma lesão muscular. Ele jogou contra o Flamengo. Talvez isso tenha contribuído para ele se machucar? Não sei, faz muito tempo, talvez não tenha contribuído. Mas ele foi um jogador que atuou naquela ocasião. A dupla de zaga jogou nos 2 jogos. Léo Ortiz e Léo Pereira foram titulares nos 2 jogos contra o Atlético Mineiro. O Varela, que hoje foi titular, marcou gol, inclusive, foi titular nos 2 jogos contra o Atlético Mineiro. Jorginho, como eu já citei, Pedro, Plata, que é um dos melhores jogadores do time da temporada. Então eu não acho que o Flamengo tenha rifado a Copa do Brasil. Repito, não era a prioridade, o time não tratou assim. Mas está nesse bolo aí de vários jogos. Então eu acho que essa queda de rendimento tem um pouco a ver com isso. É claro que não é só esse aspecto que justifica. O time de fato tem um banco com ótimos jogadores. E aí é algo para o Felipe Luiz olhar, tentar entender. O jogo contra o Inter também. O Flamengo teve uma queda de rendimento no segundo tempo. O Inter dominou boa parte da etapa final. Mas eu acho que o número grande de jogos, ele tem sim um impacto nisso. E você falou sobre a Copa do Brasil ter ficado para depois, né? Vai ser jogada lá no final do ano. Isso não teve tanto impacto assim para o Flamengo. O Flamengo teve 2 semanas de folga só. Porque nas semanas que ele teria essa folga, agora a fase semifinal e as finais, ele vai jogar, já que os jogos foram empurrados lá para o final do ano. Então também não sei se o Flamengo antes eram mais cedo. Antes esses confrontos seriam mais cedo. Então o planejamento, olha, como é que é a perspectiva hoje, agora? Depois que lá na frente, depois houve um rearranjo e a Copa do Brasil foi jogada lá para frente. Raí, eu entendo todas as justificativas. Entendo todas as perspectivas e análises, mas acho que o Flamengo, pelo elenco que tem, pelo banco que tem, eu acho que não dá para a gente ficar batendo mais nessa tecla da intensidade, do número de jogos, de um calendário e coisa e tal. O Flamengo, hoje, ele, além de ter sido prejudicado cabalmente, nitidamente pela arbitragem, deixou também a desejar, seja na finalização, e vou bater na tecla que eu venho batendo há muito tempo. O Felipe Luiz é o melhor técnico que passou pelo Flamengo desde a era Jorge Jesus. Mas ele ainda tem algumas questões a evoluir e a progredir, principalmente nas mexidas, nas alterações. Hoje, mais uma vez, ele não foi feliz. Eu acho só que quando o Flamengo teve períodos maiores, que foram poucos momentos, aí ele apresentou bom rendimento. O jogo contra o Mirassol, os 8-0 no Vitória. Mas se a gente for olhar, Viga, daqui até a próxima parada para data FIFA, né, que é aí no começo de outubro, o Flamengo vai jogar a cada 3 dias. Vasco no final de semana, depois tem Estudiantes semana que vem, aí tem o Corinthians no domingo, depois tem o Cruzeiro, depois tem o Bahia, jogos a cada 3 dias. Aí vai ter a data FIFA. Só que nessa data FIFA, o Felipe Luiz vai dar vários jogadores para seleções de vários países da América do Sul. Talvez até o Jorginho possa voltar a ser convocado. Especula-se que a Itália tem um interesse em de novo convocá-lo, né, para as eliminatórias. A Itália tem um momento complicado, então se ele tiver recuperado pode até ser convocado. Então também não sei se daqui até lá, né, com esse pouco tempo, o Felipe Luiz vai conseguir trabalhar tantas coisas novas assim, porque joga, viaja, recupera, joga, viaja, recupera. Não tem muito tempo para trabalhar, para treinar, para testar novas variações. Repito, não acho que isso seja uma desculpa, que o Flamengo tem pouco, tem um elenco espetacular, com oferta em várias posições, mas eu acho que não dá pra gente tirar da perspectiva que o calendário ele é complicado pro Flamengo, como é pra todo mundo, e em algum momento ele vai pesar. Em algum momento ele vai pesar e pra mim isso tá pesando um pouco. E não pesaram as mudanças hoje, Raí? Quando ele tira os 2 principais jogadores do time em campo, tecnicamente, Pedro e Arrascaeta, nitidamente pesaram. Ele está apostando insistentemente no Bruno Henrique, eu vou dizer. Bruno Henrique, junto com Arrascaeta, desde 2019, é o principal jogador do Flamengo, muito mais do que Gabriel Barbosa, Gabigol, que já foi embora, e qualquer outra coisa que possam dizer. E o Luiz Araújo não vive o melhor momento. Então não é trocar por trocar.
tem que ter critério, tem que ter fundamento, tem que ter base. O cara conhece, o cara treina, o cara assiste. Mas o Flamengo precisa de um pouco mais, pensar um pouco mais nessas mudanças, nessas substituições. Eu não vi razões e motivos hoje para você tirar, a não ser que o Arrascaeta tenha levantado o dedinho assim, tô morto, Pedro, tô morto. E não pareciam à beira do gramado ou dentro de campo, cansados, estafados e extenuados. Para apostar no Luiz Araújo, que é um jogador que não vive o seu melhor momento na temporada, e no Bruno Henrique, que embora seja um baita jogador, tem um problema emocional, psicológico que tem que resolver. Então, acho que hoje houve também a influência nessa queda de produção, de produtividade do Flamengo, as opções feitas pelo técnico Felipe Luiz. E não é a primeira vez que ele não é bem sucedido nas suas substituições. Ele é um técnico ruim, pelo contrário, vou repetir, antes que alguém fale alguma besteira aí nas redes sociais, desde o Jorge Jesus, depois de Jorge Jesus, o melhor técnico do Flamengo é o Felipe Luiz. Agora, eu acho que ele não foi feliz na substituição. Até mesmo quando ele tira o Samuel Lino e coloca o Danilo. Por quê? Porque ele chama inevitavelmente e obrigatoriamente a equipe do Estudiantes para cima. Se ele manter o Lino lá na frente, o Flamengo pelo menos tem uma puxada de contra-ataque e perdeu tudo de uma vez só. Então, acho que o segundo tempo do Flamengo não foi igual ao primeiro. As mexidas foram essenciais e fundamentais e, é claro, a arbitragem teve, sem dúvida alguma, um protagonismo sensacional, extraordinário nessa vitória 2-1. E quem está comemorando é o torcedor do Estudiantes. Era o Flamengo hoje ter matado com 3, 4, 5-0, o que acabou não acontecendo. Bom, vamos lá. Vamos deixar uma coisinha clara aqui e eu quero perguntar para o Flávio Prado. Ô Flávio, ontem teve um lance que, na minha opinião, seria escandaloso contra o Palmeiras. Um lance que o Everton sai com o joelho alto, o árbitro iria dar pênalti se não tivesse impedimento. Tá bom? É bom a gente deixar claro. Hoje, a gente viu esse escândalo de expulsão no Maracanã. Por que eu te pergunto isso, Flávio? Temos 3 argentinos de um lado da chave e um de outro lado. Tivemos 5 títulos seguidos de brasileiros. 6 títulos seguidos de brasileiros na Libertadores. Eu posso desconfiar, já estou desconfiando, tá? Eu posso desconfiar que a Conmebol não quer que tenham 2 brasileiros na final da Libertadores, Flávio Prado? Eu acho que não. Eu acho que a Conmebol não se preocupa com isso, não. Ela quer grana, né? Ela quer grana. Então, não acredito muito nisso, não. E acho assim, o Palmeiras é muito forte lá na Conmebol. Por isso que eu falei. O Flamengo precisa se mexer, precisa se tocar. E alguns clubes que eram fortes perderam força, né? O Boca hoje não tem força nenhuma lá. Não sei a força do River, não sei como é que tá. Mas houve uma mudança, né, no grupo dominante do futebol por muito tempo, onde o Brasil foi favorecido de maneira vergonhosa durante anos. E agora eu não sei como é que tá isso. Confesso que eu não tenho acompanhado tanto, não. Mas não acredito, não. O problema principal da Conmebol é grana. Eles querem dinheiro. E o futebol brasileiro dá muita grana, né? Então você imagina, por exemplo, uma final Racing e LDU. Uma final é em Lima, não é isso? Lima, exatamente. Racing e LDU em Lima, não sei se seria uma coisa muito interessante para eles, não. Então, não sei, não acredito muito nisso, não. O problema deles é grana. Brasileiro, russo, chinês, grego, desde que entre grana, eu acho que a Conmebol funciona mais à base disso.